Vejam, as cartas de trunfo têm o mesmo valor que as outras cartas do baralho. O as de trunfo vale 11, qualquer um dos outros ases também vale 11, a 7 de trunfo vale 10 pontos, as outras 7 também valem 10 pontos, o rei de trunfo vale 4 pontos, os outros reis também valem 4, o valete de trunfo vale 3 pontos, os outros valetes também valem 3, a dama de trunfo vale 2 pontos e as outras damas também valem 2 pontos. A diferença é sempre que o naipe de trunfo corta qualquer outro naipe e recorta a si mesmo. Os outros naipes não têm essa situação, eles não podem cortar, quer dizer, os outros naipes eles têm que ser obedecidos de acordo com o que vão jogando. Então, quer dizer, essa questão do trunfo, eu gosto muito desse tema, porque eu gosto do jogo de sueca muito destrunfado. Sempre que eu posso, eu faço o destrunfo, eu destrunfo o jogo, porque eu gosto de jogar com o trunfo destrunfado. Então, uma pergunta que a gente faz é a seguinte: trunfar ou não trunfar? Eis a questão. E agora, trunfo ou não trunfo? Por que eu trunfo? Então, eu estou aqui com as minhas cartas que eu recebi. Vamos dizer assim, eu vou receber 10 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o trunfo é espadas. O trunfo é espadas. Aí eu abro as minhas cartas, e vocês vão poder ver aqui que eu, de trunfo, só tenho a dama de espadas. Eu só tenho um trunfo. Então tem 9 trunfos rodando por aí na mão de alguém. Eu tenho um jogo que, se for eu a sair, eu não vou destrunfar. Por quê? Porque se eu destrunfar, posso estar favorecendo os outros 3. Ou posso estar favorecendo a dupla adversária. Então eu não destrunfo. Então por que eu destrunfo ou por que eu não destrunfo? Eu tenho uma regra básica que é a seguinte. Primeiro ponto. Destrunfar ou não destrunfar? Eu destrunfo se. Primeiro, se eu tenho muito trunfo. Então suponhamos que eu tenha 4 trunfos, mas 4 trunfos de um certo valor. Se eu tiver o 2, o 3, o 4 e o 5 de trunfo, esses 4 trunfos eles são michuruca, não valem para nada. Então eles são fraquinhos. Agora, se eu tiver 7, rei, valete, dama, mesmo que não tenha o as, que é o majoritário, o as de trunfo é a carta mais importante da sueca. O as de trunfo é uma carta para ser realmente endeusada. Ela é uma carta que supera todas as outras, ela não perde de ninguém. Então, quer dizer, mas eu tenho 7, o rei, o valete e a dama. Eu tenho 4 trunfos. E depois tenho outro tipo de jogo que não importa. Então, o que eu faço? Como eu sou a sair e eu tenho 4, e no total são 10, tem 6 trunfos passeando por aí. O que eu faço? Eu tiro o trunfo. Eu jogo, por exemplo, o rei de trunfo na mesa, que é para forçar o as de trunfo a sair. Eu jogo o rei para forçar o as a sair. Se o as não saiu naquele momento, eu jogo o valete. Aí, se ainda não saiu naquele momento, eu tenho que ver quantas cartas saíram de trunfo. 7, ou 8, ou 6. Quer dizer, se eu jogar mais um trunfo, eu estou correndo o risco de perder a 7. Então, quer dizer, é assim que eu faço. Quer dizer, se nós tivermos 4 trunfos, por exemplo, de grande valor, de bom valor, eu destrunfo. Destrunfo por quê? Porque o jogo destrunfado, ele dá mais vantagem para aquela pessoa que depois tenha ases, tenha setes e tal, para fazer a sua jogada. E o seu parceiro, que é seu parceiro, no caso, ele está jogando o seu jogo, quando você é que sai. Não é? Agora, outra forma para que eu destrunfe. Então, eu não tenho muitos trunfos. Mas, em compensação, eu tenho as e 7 de um naipe, mais 2 ases de outro naipe. Eu tenho as e 7 e mais 2 ases. Eu tenho já ali 42 pontos, né, na minha mão. O que eu preciso? Eu preciso fazer com que esse naipe passe, que ele não seja cortado. Mesmo que eu tenha 1 ou 2 trunfos, por pequenos que sejam, eu jogo trunfo. Por que eu jogo trunfo?
meu parceiro que está do outro lado e é meu parceiro, ele vai entender que eu estou destrufando porque eu pretendo que os trunfos saiam para que ninguém possa cortar os meus ases. Ele vai entender que eu estou destrunfando porque há ases na minha mão. Ases, vejam, ases. Se você tiver 4 sets, é perigoso destrunfar com 4 sets, porque o as é o soberano dos naipes. E os sets, eles só passam a ser soberanos depois que o as saiu. Então, se você tiver 4 sets, eu estou com 4 sets, vou destrunfar. Cuide-se nesse momento, porque é difícil. Então, quer dizer, você destrunfou sem ter muitos trunfos. O teu parceiro que está do outro lado, ele vai tentar tirar esses trunfos do jogo. Então, ele vai jogar trunfo, mais trunfo, até que ele não possa. Corre-se o risco de os trunfos estarem com o adversário. Aí é uma jogada, aí é jogo. A sueca também é assim. Falaremos nas próximas vezes de mais estratégias de jogo. Boa tarde para vocês.